Maravilha, eu convido vocês que estão aqui no Instagram a irem para o nosso canal do YouTube, @Empraxis, e acompanhar essa live por lá para que a gente possa ter essa conversa deliciosa com a Daniela Miag. Podemos começar, né? Sim. Pessoal, sejam muito bem-vindos, é muito bom estar junto com vocês. Dani, obrigada. Obrigada. Por essa parceria, pela sua amizade. E aí a gente já começa a se emocionar, né? Só de falar aqui, os olhinhos nossos já estão brilhando, cheios de lágrimas. Nós fizemos uma live em final de setembro, começo de outubro, para conversar, né, sobre essa experiência que a Dani está passando de vivenciar o câncer. E o destaque foi para positividade, para tanta energia positiva, fé, amizade no enfrentamento dessa doença. E a gente prometeu que faríamos uma nova live. E hoje é um dia especial. Exatamente, hoje o dia chegou. E por que a gente escolheu a data de hoje? Eu vou olhar um pouquinho aqui pro pessoal do Instagram também. Nós escolhemos essa data porque hoje, dia 4 de fevereiro, é o Dia Mundial do Câncer. E eu vou falar de novo, Dia Mundial do Câncer. As pessoas, elas têm muito... Só um instante. Ah, então tá bom. Gente, olha lá, o pessoal do Instagram, a gente vai continuar conversando aqui. Mas teve uma falha técnica no YouTube que tá sem som, então a gente vai consertar essa questão lá do YouTube pra gente poder transmitir o som, né? Senão o pessoal vai ficar sem ouvir a gente. No Instagram, vocês estão ouvindo a gente? Será que então? Maravilha. Então tá bom. A gente vai continuar conversando aqui com o pessoal do Instagram enquanto a gente ajusta a questão do YouTube, tá bom? O pessoal tá entrando, a gente tá um pouquinho distante do celular, então a gente não consegue ver quem que tá aqui com a gente, mas já é uma alegria recebê-los. E hoje, a gente falando do Dia Mundial do Câncer, eu já começo a falar, né, Dani? O quanto que as pessoas têm dificuldade de falar essa palavra. Tem. Gente, as pessoas, eu percebo que as pessoas, elas têm preocupação de falar pra mim a palavra câncer, né? Então, eles falam, você tá doente, eu percebi que você tem alguma coisinha aí, e tá tudo bem mesmo, não tem problema nenhum. Pra mim é uma aceitação muito forte. Eu acho que se a gente passa por algumas situações, é porque Deus mandou, né? E a gente também cria algumas coisas no nosso corpo. Eu sei que a responsabilidade foi minha e vamos cuidar disso também, né? Com terapia, com os cuidados da medicina, e é fazer o que tem que ser feito. Pessoal, Dia Mundial do Câncer, a gente tem que desmistificar esse tabu que a gente tem que falar, né? Nós, vou falar aqui como profissional de saúde, não só como amiga e irmã da Daniela Miag, mas eu digo o quanto que a gente precisa falar sobre o assunto e olhar para as necessidades de cuidado que as pessoas que estão passando por essa situação e tantas outras precisam. A Dani está aqui, hoje a gente vai compartilhar essa trajetória, porque desde a última live que nós fizemos lá no final de setembro, muitas coisas aconteceram, né? Você lembra mais ou menos quando você soube do diagnóstico? Foi em julho? Foi dia 26 de julho. Em julho eu fiz o exame, eu fiquei sabendo um mês depois, dia 26 de agosto. Dia 26 de agosto, exatamente, porque a gente se conversou no dia 31 de mais agosto, dia 1º de setembro, mais ou menos, né? E muitas coisas aconteceram. Você está fazendo o tratamento pelo SUS ou pelo convênio particular? Pelo SUS. Eu descobri pelo convênio, mas graças a Gabi eu fui pro SUS, que foi muito melhor, o atendimento é muito melhor. E lá eles me encaminharam para o Vila Santa Catarina, que é coordenado pelo Einstein. E no meu convênio eles não tinham muito recurso para fazer a cirurgia, então eles iam me abrir inteira e tirar o intestino. Eu conheço algumas pessoas que fizeram esse procedimento e o meu foi maravilhoso. O meu foi pelo Einstein. Eu acabei fazendo por robótica, né? Eu tive muita sorte. Mas eu acredito que isso também foi dentro de mim. Eu acho que eu estava com tanta fé que eu ia fazer por lá. E também tem o trabalho espiritual, que eu também acredito que foi o que me ajudou. E aí eu fiz lá no Einstein. Gente, olha, eu quero chamar a atenção para isso, para o nosso sistema único de saúde,
né? O quanto que a gente tem esse bem precioso no nosso país, essa organização do sistema de saúde. É claro que a demanda é imensa, são muitas pessoas, né, Dani, que precisam muita gente acessar. Porém, é um tratamento que a Dani teve a experiência de vivenciar, assim, de primeira linha. A cirurgia dela ter sido feita no Hospital Albert Einstein e por robótica teve um impacto na recuperação da saúde dela muito grande, né, Dani? Foi muito rápido. Porque uma cirurgia tradicional, o processo tem uma tendência a maior sangramento, né? O processo de cicatrização demorar mais. Então, essa cirurgia, ela tem toda uma tecnologia e toda uma questão aí de melhora, né, no processo de recuperação. E o que a Dani falou da espiritualidade, essa grande rede, ela é uma pessoa que tem muitos amigos, e não amigos conhecidos, né, amigos de Facebook, amigos de Instagram, amigos de verdade, que estão junto com ela o tempo todo. Eu não conheço uma pessoa que não fale da Dani, que não fale com carinho, com admiração. Então foi criada uma grande rede de oração, de vibrações nas mais diferentes crenças. Então nós estamos vivendo uma experiência junto com a Daniela de uma fraternidade, de uma solidariedade e de um respeito às diferentes crenças que eu acredito que eu nunca vivi dessa forma. É lindo de ver. E aí a ajuda vem de diversas formas, né, Dani? Na presença, na conversa, na partilha. Então, esse resultado, né, dela ter feito esse tratamento no Sistema Único de Saúde, né, com atendimento especializado, de qualidade, com alguns percalços no caminho que a gente vai falar aqui, para que a gente possa aprender com isso também. Porém, nós acreditamos que além dessa organização do sistema de saúde que nós temos, todo esse pensamento positivo, essa fé, essa crença, né, em que tudo vai dar certo, com certeza abriram as portas, né, Dani? E cada vez mais que a gente agradece, né? Isso, tem muita gente que fala que a palavra gratidão tem raiva, eu era uma delas, tá? As pessoas falam muito gratidão, gratidão. E eu tô entendendo cada vez mais, quanto mais eu agradeço, mais as coisas acontecem perfeitamente. Gente, é tudo perfeito. E tudo pra mim, assim, nada saiu fora. Parece que Deus vai colocando as pessoinhas certas no meu caminho, pessoas que eu não falava há anos, né? A Gabi é uma delas. E Deus vai colocando as pessoas no meu caminho. Porque eu estou conectada muito comigo, isso é muito importante. Né, se conectar com a gente, ouvir a nossa voz interior, e a gente pode falar de Deus, pode falar de qualquer coisa que você acredite, né? Para mim, eu tenho dentro de mim Deus, e eu sei que as pessoas que estão vindo na minha cabeça, e assim, eu pego e falo, eu ligo. Ela não podia me atender no dia, mas eu falei, eu preciso de você. E o quanto isso é importante compartilhar, né? Porque a gente comentou da palavra câncer, né? O quanto ela é difícil. E pra mim, eu descobri muitas pessoas que passaram por isso sozinhas nesse processo. E o quanto foi importante eu compartilhar isso. Porque eu tive muitas e muitas ajudas e estou tendo. E vocês são a prova disso, né? Vocês, com todas as crenças todas as religiões estão comigo, e eu sinto tudo isso, todo esse carinho, todo esse amor. E o quanto é importante isso pra gente, né? Pra nossa cura. É muito importante mesmo. Então, assim, abrir sem medo. Assim, eu tive medo no primeiro dia, porque o médico falou, eu estava sozinha, né? E isso, ele não teve esse cuidado de falar, você tá com alguém aí, pra falar que eu estava com câncer. Mas a sorte que eu já vinha me cuidando do meu eu há um tempo, então eu fiquei mais centrada. Mas se fosse uns 5 anos atrás, eu não sei como que ia ser, né? Se eu ia sair dirigindo, se eu ia bater o carro, não sei, a gente não sabe, né? Então, o cuidado do profissional, pra me falar também, não teve naquele momento, né? Olha, Dani, isso que você está falando é muito importante. A gente vai falar aqui tanto do ponto de vista, né, de quem está sendo cuidado, como do ponto de vista dos profissionais de saúde. E quando a gente fala do tabu de falar a palavra câncer, muitas vezes a gente tem medo. Por que você acha que as pessoas têm medo de falar da palavra câncer? Porque a palavra câncer remete à morte, né? É igual a mesma coisa que a morte. Então, acho que isso, a palavra fala assim, eu vou morrer.
né? Então, acabou, minha vida acabou. E aí as pessoas pensam em várias coisas. Eu não sei na cabeça das pessoas o que passou. Na minha, assim, eu vou sofrer demais, quimioterapia, eu associei com a quimio, né? Sim. Então, e tá tudo bem, assim, mas a gente não sabe o que o outro tá pensando. A gente não sabe a vida, se tem um histórico da família, se já passou por isso, não dá pra saber. Então, como o canal da Empraxis para as pessoas, os profissionais da saúde, é muito importante, né, ter esse cuidado, esse olhar com cada pessoa. Talvez ele viu que eu sou japonês é mais frio, né, não sei, que aquela hora ele pensou. Aí eu parei, fiquei quieta, aí ele falou assim, mas é só um câncer? Aí, não, pra ele é só um câncer, né? É que ele tá convivendo com isso o tempo todo. Provavelmente quem te atendeu foi um residente, né? Naquele dia não, foi um proctologista. Um proctologista mesmo. E aí, para nós profissionais de saúde, que vivemos aquilo todo dia, então quem está lá na oncologia está atendendo um paciente com câncer após o outro, né? Ele tem uma percepção do que é isso muito diferente de cada pessoa. Então aqui já fica o gancho, a chave número 1 que a gente quer falar, como que a gente se comunica com as pessoas, para quem a gente está prestando cuidado. Como que a gente olha para a pessoa e antes de qualquer início de diálogo, né? Quando a gente fala de comunicação com qualidade, comunicação efetiva, a gente precisa saber ouvir. E não é ouvir só as palavras, é ouvir todo o não verbal, que representa aí mais de 90% do que a pessoa está expressando para você. A gente precisa estar muito atento a isso e não agir de forma mecanizada. Então aqui a gente quer chamar a atenção de como que nós estamos cuidando das pessoas, como que a gente está se comunicando com elas, para entender qual é o impacto daquele comunicado, né? Você tem um câncer, mas é só um câncer. Vai fazer a cirurgia e pronto. Exatamente. Né? Então é bem complicado. Falar de morte, falar de vida. Então quando a pessoa recebe o diagnóstico do câncer, quando as pessoas escutam que alguém que ama muito está com câncer, inevitavelmente a questão da morte vem à tona, não é? Puxa vida, porque a gente tem muita história, né? De anos atrás a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Hoje em dia, muitos de vocês conhecem muitas pessoas que já passaram pelo câncer e que estão muito bem. E eu quero perguntar para a Daniela, que é uma pessoa repleta de vida, que ama viver, que sempre quis viver muito, que eu sei que na pandemia teve muito medo da morte com a questão do Covid, né? Conta pra gente, compartilha pra gente como que é essa questão de pensar a morte, o câncer te fez pensar sobre isso é algo que te dá medo, o que isso tem feito com você, né, essa reflexão? Bom, pra quem aqui conhece, que tá no meu Instagram, sabe, do Enneagrama, né, e a minha personalidade é o tipo 7, que é o medo de morrer. Então eu já estava nesse processo antes da pandemia e com crise de ansiedade, né, acontecendo alguns processos internos. E quando começou a pandemia, eu entrei no pânico, na ansiedade, porque eu achei que fosse morrer. Eu peguei 2 vezes Covid. Então, e assim, quando você pega Covid, todo dia é um dia assim, meu Deus, passou mais um dia, deu mais certo, né? Deu certo. Então, eu já estava nesse processo do medo de morrer. Então, eu comecei com a pandemia, né? Quando eu soube do câncer, eu já não pensei assim. Eu não pensei na morte, porque eu falava assim, eu tenho mais medo do Covid, que é algo desconhecido, do que o câncer, que já está muito estudado, a medicina está muito avançada. E eu fiquei tranquila. Falei, não, o Covid eu tenho medo, mas o câncer não. E me sinto saudável até hoje, gente. Eu tô terminando o 2º ciclo da quimioterapia. Foi horroroso. Neste momento eu pensei na morte, sim. Isso, conta pra gente como é que foi isso. Na verdade, não foi que eu pensei que eu ia morrer. Eu pedi pra me levar no primeiro ciclo. Por qual motivo? Eu sou muito mole pra passar mal, gente. Sempre fui. Então, eu sabia que eu ia ficar enjoada, que eu ia ficar muito ruim, só que foi pior do que eu imaginava, né? Então, às vezes, essa positividade também do tipo 7 me atrapalha um pouco, né? E eu sei disso, porque eu tinha certeza que eu não ia passar pela quimioterapia. E quando eu fui passar pelo primeiro, me veio várias coisas, abandono da minha irmã, se ela estiver aqui, depois eu conto pra ela.
E isso é muito forte, porque minha irmã é muito minha referência. Quando ela fechou aquela porta e foi embora da minha primeira quimio, eu falei, minha irmã tá me abandonando. Mas isso é um processo meu, não foi nem por conta da quimioterapia, né? Então, eu entendo que a minha irmã tem a vida dela. E isso que foi que eu comecei, o emocional pegou muito. Então, eu acredito muito que não é só a medicação. O emocional foi junto, né? É importante a gente destacar aqui, pessoal que está no YouTube, a questão do som foi consertada, nós voltamos, então eu quero reapresentar, né, e agradecer a presença da Dani Miyagi aqui com a gente. É uma alegria, uma emoção a gente compartilhar, a gente transbordar essa experiência de como ela está vivenciando o tratamento do câncer, de como que nós, enquanto profissionais de saúde, precisamos refletir o cuidado que a gente está prestando para essas pessoas e nós todos, como ser humano, como que a gente pode viver esse processo de autoconhecimento, de aprendizado diante de tantos desafios. E enquanto a Dani falava aqui da questão, né, de ter pedido para morrer, por conta do impacto do que foi viver o primeiro ciclo da quimioterapia, eu fico refletindo como... lembrei o que eu ia falar. Que eu queria destacar o quanto que a Dani é uma pessoa que vive o autoconhecimento. Ela trabalha com desenvolvimento pessoal. Nós nos encontramos em um momento que eu estava precisando muito de ajuda. Ela fala que eu ajudei muito ela, mas foi uma troca o tempo todo e até hoje continua sendo, está virando uma parceria de trabalho. Então é muita gratidão. Para destacar a importância da gente buscar esse autoconhecimento. A Dani o tempo todo ela está refletindo, por que eu estou sentindo isso? O que está acontecendo comigo? Conta para as pessoas o que foi viver essa questão da quimioterapia, para outras tantas que estão vivendo esse momento, ou que estão prestes a receber a quimioterapia, que tem tanto medo, porque eu lembro do medo que você tinha de passar pela quimioterapia. Eu estava com muito medo por conta de passar mal, porque eu sou mole para passar mal. Então, assim, a Gabi, ela vivenciou uma situação que eu estava com refluxo, o quanto eu ficava desesperada, que eu não sabia o que estava acontecendo. Então, qualquer coisinha que sai do meu controle, eu ficava desesperada. E hoje até isso eu tô aprendendo. E a quimioterapia veio para me ensinar isso. Eu tenho certeza, porque eu não ia conseguir vivenciar algumas coisas sem ficar desesperada. Porque qualquer coisinha que eu passava mal, eu entrava em pânico. Conta, até porque essa questão de como você pensou ontem. Por que a gente não fez a live ontem? Pessoal. Gente, assim, ontem eu não estava muito bem. Eu não posso com ar-condicionado, até ia pedir para desligar. Porque a quimioterapia, o tipo da quimio que eu tô passando, eu não posso com água fria, com ar-condicionado, nem tomar água, nada gelado, nem lavar a mão na água fria, lavar a louça, enfim. Então, ontem a gente estava no carro e o ar-condicionado ligado e eu comecei a sentir muito formigamento no corpo, na boca, tudo. E eu não sabia o que estava acontecendo. Eu fiquei quietinha ali, se fosse antes eu ia estar num pânico. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Ai, que você quer... Então, e ontem eu fiquei quieta, eu fiquei assim, o que está acontecendo comigo? Aí eu fiquei refletindo, o que meu corpo está querendo dizer, né? Eu fico observando, porque quando tem algo de diferente no nosso corpo, entenda o que ele está querendo dizer, porque é algo que a gente está criando, né? Então eu falei, não vou entrar em desespero, porque senão eu vou entrar na ansiedade, e fiquei lá quietinha, entendendo o que meu corpo está falando. Aí eu lembrei, o ar-condicionado, eu falei pra Gabi, desliga o ar. E eu falei assim, certeza, agora minha mão tá começando a dar uma formigadinha porque o ar tava ligado. E aqui a quimioterapia, ela faz isso, o tipo da quimio que eu faço, né? Então, se fosse antes, eu não sei, eu ia entrar na ansiedade, ela ia me levar pro hospital, aí eu falei, não, eu tô tranquila, eu tô com 2 enfermeiras aqui no carro, elas estão cuidando de mim, eu não vou morrer, tá tudo bem. Então, o quanto isso é importante, a gente se conhecer, a prestar atenção no nosso corpo, né? Porque tudo que tiver uma dorzinha de cabeça, perceba o que é, né? Eu até falo bastante com a Gabi porque elas são enfermeiras e o remédio para mim, desde criança eu nunca fui de tomar remédio. Então acho que tanta droga nesse momento, o meu corpo também está acostumando, né? Com a quimioterapia, tudo. Então, assim, por que eu tô sentindo isso? Porque eu tô enjoada, né? Não é simplesmente isso. Então, o meu emocional no primeiro tava tão forte,
porque minha irmã ia me abandonar daquele jeito, porque eu estava desesperada, que eu podia morrer, né? Então... E a sensação física foi muito forte no primeiro ciclo? Foi demais, demais. Por isso que eu falei, meu Deus, pode me levar, porque eu não vou aguentar 8 ciclos desse jeito. E eu falei que eu podia porque eu vi o legado que eu já tinha deixado com todas essas pessoas que estavam vibrando por mim. Eu falei assim, eu já fiz tudo. Eu deixei coisas boas. Pode me levar. Eu acho que já deu. Mas depois você fala, não é assim, né? Se eu tô passando por isso, é porque muita coisa eu vou aprender ainda. Né? E foi só aquele momento, foram 2 vezes que eu fiquei desesperada. Falei, não, Daniela, tá na hora de você aprender a passar mal. Né? Porque aí eu vou contar outra coisa muito importante que aconteceu. Eu tenho vontade de engravidar, mas eu tinha medo. Porque eu falei, como que eu vou passar mal? Não vou ter filho nunca, porque eu, né? Hoje não, hoje consigo, né? Não tem problema. Se eu enjoar, não vou morrer, porque eu vou enjoar. Se passar por um parto cesárea, né? Se for o caso, tranquilamente, né? Se necessidade, não. Depois vocês assistem um vídeo lá no nosso canal da Empraxis que a gente fala sobre os tipos de parto, mas sem preconceitos. No caso, se você tiver que passar por isso, tiver que enfrentar, tranquilamente hoje, né? E até então engatando nesse assunto, né? Que Sim. Eu acho que é importante compartilhar com todo mundo. A quimioterapia ela atrasou. E muitas pessoas entraram em desesperos dos meus amigos. Por que tá atrasando? O que tá acontecendo? E eu só falava que eu tava fazendo um exame. Mas tem uma amiga nossa em comum que me ligou porque ela já passou por esse processo. E ela engravidou depois de uma quimioterapia. Conta pra ela, de repente ela tá aqui. A Gricosa, ela tá aqui. Ela sempre foi uma inspiração pra mim. Né? Eu sempre vi que ela passava por esse processo e sempre super positiva. E isso pra mim é muito importante, né? Lembrar das pessoas que já passaram e tá tudo bem. E até a Gabi falou assim, Dani, agora, nesse momento, pense em você, cuida de você, né? Ver a Adri foi um milagre, ela conseguiu engravidar. E a Adri me ligou um dia antes da quimioterapia pra falar que ela fez um tratamento antes da quimio. Eu falei, meu Deus do céu, então eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, corri, pedi para Deus um sinal e Deus me colocou um amigo meu que é clínico geral, eu não sei se ele está aqui, ele deve estar trabalhando, e liguei para ele, eu falei assim, me ajuda com essa injeção que minha amiga tomou e eu não sei nem por onde começar. E aí a noiva dele, ela trabalha no prédio de um dos lugares de fertilizações, lá em Santo André. E ela tinha ficado sabendo 1 mês antes de eu falar para ela que pacientes oncológicos, que é importante vocês compartilharem essa informação, que para mim foi muito importante, pacientes oncológicos nessa situação, eles cobram 1/3 do valor normal e o processo é mais rápido. E eles têm muito cuidado com a gente. Eu tinha tempo de 1 ciclo para fazer, tinha que dar certo, então eu me calei, porque eu falei assim, vai ter que dar certo, não vou contar mais para ninguém. E por isso que eu não compartilhei com vocês, tá? Porque precisava dar certo. Eu precisava congelar os óvulos, né? O oncologista, ele tinha me liberado. Então, eu fiz o processo de tomar hormônio. Até um pessoal que eu encontrei, eu chorei tanto e eu não sabia que eu estava muito aflorada emocionalmente por conta de tanto hormônio que eu estava tomando. E em 1 ciclo eu consegui congelar 6 óvulos pela minha idade, 43 anos. Isso é maravilhoso. E deu tudo certo, era para eu começar a quimio até dia 23 de dezembro, porque eram 2 meses, no meu caso, eu tinha 2 meses para começar a quimioterapia, e dia 21... Depois da cirurgia. Depois da cirurgia, isso. E dia 21 de dezembro eu comecei a quimioterapia, porque deu tudo certo, foi tudo perfeito, porque Deus, quando a gente acredita, e quando a gente começa a ouvir as nossas intuições, o que está vindo... E assim, esse meu amigo era clínico geral, por que eu não procurei um ginecologista? Né? E eu pensei nele e a noiva dele me ajudou todo esse processo. Então, eu chorava, falava assim, meu Deus, tá dando tudo certo. São muitas providências, porque quando a Dani vai contando aqui pra gente as coisas que aconteceram, parece que foram simples. Muitas pessoas fazem esse tratamento que a Dani fez mais de uma vez. Algumas pessoas não têm êxito, não conseguem fazer esse congelamento. Eu mesma fui uma pessoa que olhei para ela e eu estava muito preocupada com o início da quimioterapia, para que ela começasse rápido esse processo de quimioterapia, porque eu estava aqui pensando na minha amiga, eu queria que ela ficasse bem logo.
E foi um processo de aprendizagem profundo, porque assim, qual é o que estava ali sendo importante para ela? Compartilhar e acreditar num sonho, né? No sonho de ser mãe. O que vai acontecer lá na frente, a gente não sabe. Agora, quando a gente vê essas providências, que não são coincidências, dela pensar na pessoa certa, o prazo certinho acontecer. Tudo perfeito. Ela, aos 43 anos, conseguiu essa quantidade de óvulos. Né? Então, a cada... Eu vou me emocionar de novo. Fala um pouquinho. A cada dia, eu aprendo essa questão da fé, da positividade, de acreditar que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer e de que as portas se abrem quando a gente está nessa vibração e nessa sintonia de que as coisas podem dar certo. Então, assim, deixa a emoção vir, porque faz parte e, inclusive, tenho aprendido muito com a Dani. A gente tem que se permitir entender como que a gente sente. Ela falou aqui do Enneagrama, né? Então, quem não conhece, é uma área aí da ciência que vale a pena a gente conhecer, que faz parte aí desse processo de autoconhecimento. E justo o tipo 7, que tem mais medo da morte, está passando por isso e ajudando. Quantas pessoas a Daniela conversou que está passando pelo tratamento do câncer, que não conseguiam compartilhar e que vocês estão trocando experiência, não é isso? Quantas pessoas eu me conectei com tudo isso, né? E eu tenho certeza que tudo veio, a crise de ansiedade, o câncer, todas essas coisas, eu ajudo pessoas, sou terapeuta, sou coach. Então, como que eu ia ajudar sem passar por algumas coisas, né? Então, eu tenho certeza que isso me veio para me ensinar demais, não só a mim, como todas as pessoas que estão em volta, né? E assim, a gente fala tanto que a única certeza que a gente tem é a morte. E a gente não está preparado para isso. Então, assim, quando eu pensei, eu falei assim, tudo bem, uma hora eu vou morrer. E se eu tiver que morrer agora, tudo bem, não tem problema. Hoje eu não tenho aquele desespero, né? Assim, olhar para a sua vida, o que você fez da sua vida até hoje. E eu tenho certeza que eu fiz muitas coisas boas. E eu fiz muitas amizades no meu caminho, desde quando eu era na minha infância. A Gabi é minha amiga de adolescência, né? A gente era muito grudada e quanto que a gente vai trazendo essas pessoas pra gente. Então, faz refletir o que você está fazendo hoje da sua vida, né? Como que a gente vive. Então, eu vivo cada momento. Passo pela quimioterapia, os 7 dias horríveis, que é horroroso, aí a gente fica fraca, né? Fica cansada, e eu sou agitada. Então, até isso, fala, Daniela, para. Não é momento de você ir pro forró, não é momento de você sair com um monte de gente. Eu tô encontrando os meus amigos, sim, porque eles estão tendo muito cuidado comigo, muito mesmo. Então, pessoas que sabem que tá tendo contato com pessoas com Covid, com gripe, não estão me encontrando. Falam, Dani, espera, a gente vai se ver. Não tem problema. Então, eu tô tranquila que as pessoas que eu estou encontrando, elas estão tranquilas de estar perto de mim. Então, esse cuidado comigo também é muito importante, né? Porque não é porque eu não quero ver algumas pessoas, é porque neste momento eu fico mais fragilizada mesmo. É horrível eu aceitar isso, mas é importante. Eu preciso ficar quieta no meu canto, me conectar comigo. Então, tudo isso espera, né? Tudo tem que ter paciência. A minha ansiedade, a minha não, porque não é minha, a ansiedade que eu tinha para trabalhar isso nesse momento também, né? Então, Deus colocou isso neste momento, câncer na minha vida, para eu aprender muitas coisas, e eu só estou aprendendo. Então, olhar todas as situações numa forma positiva, e tudo, gente, tudo tem coisas positivas, é só a gente prestar atenção. Então, cada detalhe. Eu estava vindo aqui para Sorocaba, o meu carro estava com o pneu quase para furar. E foi um frentista que comentou comigo, eu pedi para ele encher meu pneu, ele falou, você vai pegar a estrada, é melhor você não pegar. E foi um anjo, né? Eu poderia falar assim, nossa, o cara quer ganhar dinheiro, ele me indicou um mecânico tal ali do lado, então eles podiam estar ganhando dinheiro. Não, eu falei, gente, foi um anjo na minha vida, né? Então, assim,
perceba cada detalhe, cada pessoinha que passa na sua vida é pro bem, não é pro mal, né? Então, assim, pensa sempre nas coisas boas que vocês vão perceber que cada detalhezinho, Deus está colocando a mão dele e tá tudo bem. Até as coisas ruins, principalmente nas coisas ruins. E aí a Dani chegou aqui ontem, veio de um ônibus, chegou a tempo, e a gente está desenvolvendo um trabalho lindo de educação permanente em saúde, em um hospital, que também é um hospital oncológico infantil, aqui em Sorocaba. E o quanto que fez sentido a Dani estar com a gente lá. E ela comentou, ela falou, puxa, se eu não tivesse passando pelo que eu estou passando, talvez eu não tivesse a mesma propriedade de poder ajudar da forma que eu posso, por toda a formação que ela tem, né, profissional e de desenvolvimento humano, que vai somar aí a nossa prática de educação permanente. E aí, eu vou trazer a nossa conversa para as experiências de cuidado e de descuidado que a Dani, vou olhar aqui pro pessoal do YouTube, que a Dani teve durante este processo, né? Então, muitas coisas boas aconteceram. E ela está falando aqui, nós estamos aprendendo com isso. E também, muitas questões que precisam ser melhoradas também aconteceram, né? Eu queria que você compartilhasse com a gente a sua experiência quando você estava no hospital fazendo o preparo para ir para a cirurgia. Primeiro, destacar que a cirurgia dela tinha sido agendada para uma data, ela estava toda preparada. E um dia antes tocou o telefone na sua casa, né? Conta pra gente. Um dia de 6 horas da manhã me liga do hospital falando que a cirurgia ia ser adiada para 15 dias depois. Né? E assim, as pessoas ficaram desesperadas, falaram, liga lá no hospital, fala que você tá muito mal, nananana. Aí eu peguei, respirei e falei assim, tem que ser assim. Se foi deste momento, tem que ser agora. E vai dar tudo certo. Se eu acelerar o processo, talvez eu perca a vaga lá no Einstein que eu tinha. Eu não queria perder a vaga no Einstein, né? É verdade. Então eu falei, talvez eles iam falar, nossa, ela tá morrendo, então vamos fazer em qualquer lugar que dê. Então, aí eu coloquei na cabeça, falei, tenho prova da faculdade, vai dar tempo de eu fazer. Então foi tudo perfeito também. Então, olhar pra isso e falar assim, tá, então não é pra agora, o que a gente vai fazer? E aí foram acontecendo várias coisas e eu não podia ter acompanhante, porque é um hospital público, né? Não pode ter acompanhante. No dia que foram me levar, né, a Adri e o Gia, meus amigos, me levaram para fazer a cirurgia, eles falaram assim, quem vai ficar com ela? Ah, mas eu não posso ter acompanhante. Não, agora vai ter que ter. Então, o hospital público tem essa flexibilidade e a gente também tem que ser flexível. Eu liguei para a Gabi na hora, 11 horas da noite. Na verdade, aqui está uma grande falha de comunicação. Porque ela não poderia ficar com um acompanhante durante a internação, mas ninguém contou para ela que como ela seria transferida do hospital que ela estava para o Einstein e depois voltar, ela não poderia ir sozinha, precisaria de um acompanhante. E ela ficou sabendo disso só no dia. Então, 11 horas da noite. Vamos pensar, todos os colaboradores que trabalham na área da saúde, o quanto que a comunicação é importante para as pessoas. Mas enfim, parênteses fechado, é verdade. Aí ela me ligou. É verdade, né? Porque aqui tem bastante gente da área da saúde, quanto a comunicação assertiva, né? Entre as pessoas do hospital. Cada um fala uma informação diferente, aí o paciente ele chega e fica meio perdido e não sabe o que fazer. Enfim, mas pra mim deu tudo certo porque eu sou positiva e deu certo. E a Gabi, ela queria estar comigo nesse momento. E o quanto foi importante, ela saiu de Sorocaba, 11 horas da noite, e foi até mim no hospital pra me acompanhar. E a minha amiga que estava comigo, ela acabou indo embora e ela falou assim, até foi bom porque Deus é tão perfeito que aí a Gabi pode contar melhor, porque no preparo, né, Gabi, pode falar o que aconteceu, porque se não fosse a Gabi, talvez eu também não faria a cirurgia naquele dia. Vou falar numa linguagem mais popular, ela precisava fazer a lavagem intestinal, precisava limpar todo o intestino para poder ir para a cirurgia. E a profissional de saúde que estava, né, realizando o procedimento, ela infelizmente não tinha o domínio da técnica. E eu, como enfermeira e como ser humano, né, respeitando o espaço daquela profissional, agindo de forma muito tranquila para fluir o trabalho sem ficar ali como uma pessoa que estivesse supervisionando. Nós nem havíamos comentado que eu era enfermeira no momento.
E aí nós percebemos que... e aí eu era muito sutil. Vamos colocar uma toalha aqui embaixo, você tem uma fralda para colocar, porque eram detalhes importantíssimos que não estavam sendo pensados. E aí percebi que todo o conteúdo do líquido que deveria estar indo para o intestino da Dani, não estava. E eu não ia perceber, porque eu não sei, né, gente? E aí chamamos a colaboradora, ela voltou, e aí foi feita uma conexão, também vou usar outra linguagem aqui popular, uma gambiarra para dar certo ali a conexão do equipamento que estava sendo utilizado. E aí, pessoal, eu olhei para Dani e falei, Dani, você me dá licença? Aí nessa hora eu já falei que era enfermeira, a colaboradora pediu a minha ajuda, eu coloquei a luva e tive que ficar segurando o equipamento para ajudar a realizar a lavagem intestinal na Dani, para que acontecesse realmente o preparo e ela pudesse fazer a cirurgia. Então, vamos prestar atenção, nós, profissionais de saúde, imagina o que é uma pessoa que soube pelo médico, tanto o que atendeu ela lá no Sistema Único de Saúde, como a consulta particular que nós pagamos no meio do caminho aí para ela ter uma opinião no profissional lá do Einstein, todos falando da necessidade urgente dela fazer essa cirurgia o quanto antes. Um dia antes da cirurgia, a cirurgia é adiada. No dia da cirurgia adiada, né, ela vai para fazer o preparo. Imagina a responsabilidade, que talvez a pessoa nem tenha consciência, de fazer um procedimento errado e ela poder ir lá para o centro cirúrgico do Einstein e perder a cirurgia por um preparo inadequado. Tudo o que a gente faz é importante. A comunicação assertiva lá da equipe administrativa, de como que ela conta. Imagina, tudo bem, graças a Deus que deu certo, deu sair, deu ir lá. Se eu não ficasse, a Adriana iria ficar, né? Mas a providência foi tamanha para que eu pudesse estar lá naquele momento para ajudar, né, a realização do preparo. Mas vamos prestar atenção. Se eu não sei, eu não estou aqui para apontar o dedo e julgar. Mas vamos buscar ajuda, vamos perguntar. A gente precisa fazer só aquilo que a gente tem certeza que a gente está fazendo, né, Dani? E mesmo depois, quando ela já estava lá no Einstein, que já tinha terminado a cirurgia, e a técnica da cirurgia? Maravilhosa. Impecável. A forma como ela foi tratada, recepcionada, impecável. Porém, também tivemos intercorrências, né? Ela, logo após, no pós-operatório, a ambulância chegou para levá-la de volta ao hospital, né, de base ali do tratamento, e ela subiu para ir para a ambulância e faltava equipamento na ambulância, isso não foi verificado antes, ela ficou ali naquela maca com muita dor, sem, né, o suporte de oxigênio que ela precisava naquele momento, sem a monitorização necessária, ficamos lá mais de 20 minutos. E aí eu tive que intervir, pedir para ela não mudar de maca, porque era muita manipulação, ela tinha acabado de fazer a cirurgia e desce de volta lá para recuperação pós-anestésica e espera a outra ambulância chegar. A hora que a outra ambulância chegou, a maca que ela estava não cabia na ambulância. Se não fosse a Gabi, eu ia ficar lá igual um boneco, né? Porque eu não entendo, né? E ela ficou brigando escondida de mim, porque ela não queria que eu ouvisse nada ainda. Então, é assim, de quem é a responsabilidade do cuidado? E aí é do motorista, é da pessoa que está responsável pela ambulância, que era um serviço terceirizado, do hospital. A gente precisa olhar para as pessoas como seres humanos. Ela acabou de passar por uma cirurgia, quais os riscos que ela corre, qual é o desconforto, qual é a dor, o quanto que precisa ser melhorado de tratamento, né, Dani? E conta pra gente a sua experiência nesses ciclos de quimioterapia, porque o ciclo dela, o tipo de quimioterapia dela, você recebe a medicação na veia e depois você toma mais 14 dias de via oral, né, comprimido em casa. E quando você vai receber a quimioterapia na veia, você vai lá no hospital, né? E a gente ficou refletindo muito sobre os cuidados que a pessoa está passando por esse tratamento, ela precisaria. E aí a gente sente falta de algumas coisas, né, Dani? O que você gostaria de sugerir que tivessem nos hospitais de tratamento oncológico para acolher? Porque eu vejo ela muitas vezes como cuidadora dos demais que estão recebendo lá a quimioterapia. Conta pra gente. Também. Inclusive eu fiz uma amizade com uma querida lá na primeira quimioterapia.
No dia, os enfermeiros falando, o paciente falando, todo mundo... Tem, assim, pessoas e pessoas. Eu sou super aberta, eu converso, mas naquele momento eu precisava meditar, eu queria receber aquela medicação, eu tenho as minhas crenças, né? Colocar coisa boa no meu corpo, que é pra minha cura. Então eu tava lá me conectando, e aquela bagunça, aqueles enfermeiros falando e falando qualquer coisa, né? E eu percebi, até conversei com a menina que eu fiz amizade, pra ela foi muito incômodo, porque ela esqueceu o fone de ouvido. Eu não sei se ela tá aqui, né? Ela ia estar aqui. Então, pra ela foi incômodo. Então, na PNL a gente falou calibra, né? Olha, observa os pacientes, se eles estão incomodados com alguma coisa, né? Com barulho. Então, é esse cuidado, cada um é de um jeito. Não existe todo mundo igual. Então, tem pessoas mais fechadas que tá querendo aquele momento quietinho. Esse cuidado dos enfermeiros, das pessoas que estavam lá, não teve, né? Então, eu acho que, pra mim, como eu tava com fone, tava tudo bem, né? Mas tem pessoas que estão muito mais, no final da quimio, estão bem mais debilitadas, né? Então, eu acho que todo esse carinho, né? Eu sei que o cuidado deles na hora de aplicar a medicação pra gente também é todo cuidado, mas tem vários detalhes que fazem a diferença. É que a gente está falando de cuidados diferentes. Existe um cuidado técnico, que você percebe um cuidado técnico. Isso. Porém, a gente não pode só cuidar tecnicamente. A gente tem que cuidar do ser humano. Uhum. Ela comentou de um paciente que estava no último ciclo, né? Que estava Nossa, indo embora. Ele estava indo embora, todo feliz. E ninguém falou nada. E eu queria abraçar ele, né? Porque eu falei assim, gente, tchau, é minha última quimio, não sei o quê. E as pessoas, tchau, 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 tchau. Né? E ele queria, eu acho que ele queria um abraço, eu senti, né? Porque eu trabalho com pessoas, então eu tenho essa percepção. Mas não houve, e aí ele, tchau, né? Eu falei, ai, gente, coitado dele, né? Ele tava querendo comemorar aquilo. Então, nossa, nem lembrava disso. E cada detalhezinho, né, pro ser humano que tá lá vivendo aquela emoção, é muita emoção, gente, é muita coisa que passa na nossa cabeça, né? Naquele momento. Então, os detalhes, assim, eu até perguntei pra ela ontem se ela teve algum cuidado de nutricionista, de psicólogo. Eu não tô tendo, ela também não, né? Assim, eu tenho os meus amigos, graças a Deus, mas e quem não tem, né? E quem não tem, não consegue abrir para as outras pessoas que está passando, Exato. Que é o principal. Eu sou aberta, então eu falo para todo mundo, converso com todo mundo. Sim. Tenho a minha psicóloga que está sendo muito acolhedora comigo, a minha terapeuta também. Então, assim, eu tenho, mas Sim. Quem não tem? Né? Então, isso ajuda, a gente precisa. Eu tô nesse processo de autoconhecimento, tudo, eu sou positiva, mas tem umas horas que eu fico com e aí, né? O que está acontecendo? Eu preciso de você. Então, até esse negócio de positividade, tudo, eu me cobrei de estar mal, porque as pessoas falam, mas você não tá mal? Né? Ser muito positiva também, pode ser fuga. Eu perguntei pra minha psicóloga, eu tô fugindo, pelo amor de Deus. Uhum. Eu estava me cobrando ficar mal também, porque as pessoas acharam que eu tava mal. Então, eu me sentia na obrigação de estar mal, psicologicamente. Não preciso, e tá tudo bem. Eu fiquei mal na primeira quimio. Tive meus dias, sumi, gente. E todo mundo sabe que eu sumi uns 2 dias. E foi importante pra mim, né? E tudo bem, eu fui refletir várias coisas que estavam no meu caminho, que eu tinha me programado. E todo mundo, tudo bem, você se programou. Tá bom, mas me deixa aqui no meu canto, né? Sim. Tudo bem, né? Refletir, entender, aprender. Sim. Mas esse processo no hospital eu não tô tendo, né? Eu tô tendo sozinha. Pessoal, nós estamos mecanizando o nosso cuidado. Eu sei que nós, profissionais de saúde, estamos precisando de cuidado. E a Daniela comentou comigo, muitos afastados porque estavam com Covid, porque estavam com influenza. Ela teve um colaborador que era recém-contratado, talvez recém-formado, que estava com dificuldade de fazer a punção venosa. E aí teve a sorte de estar com a Dani, ela incentivando e dando a oportunidade para ele. E aí eu aqui, enquanto profissional de saúde, cada coisa que ela fala, eu me arrepio e eu fico pensando o quanto que a gente precisa fazer. Ainda bem, né? Minha parceirinha Bruna está aqui do meu lado e a gente montou essa empresa em Praxis pensando nisso, nessa excelência do cuidado, mas não somos só nós aqui na empresa.
cada profissional de saúde, a gente pode fazer muita diferença com pequenos, grandes gestos. Como que uma pessoa recebe um diagnóstico de câncer e só tem o tratamento curativo medicamentoso? Então, olha, você traz os seus exames, vamos ver como é que está o seu hemograma, você pode ir para a próxima sessão de químio, e aí faz a punção venosa, recebe o quimioterápico, pega a medicação para levar para casa e acabou. Não existe um grupo de conversa para compartilhar. Eu vou abrir aqui, Dani. O que eu posso comer? O que eu não posso comer? Por que eu me sinto assim? A Daniela, tipo 7, com a personalidade dela, ela vive dessa forma e tem outras pessoas que vivem de outra forma e tudo bem também. E como que eu faço esse acolhimento emocional? E como que eu faço o acolhimento social? Quais são as dicas sociais de ajuda que eu posso ter? Como que vai ser a minha vida no trabalho? Como que vai ser a minha vida com a família? Né? E a gente, olha, vamos refletir o que a gente está fazendo com cuidado em saúde. A gente está cuidando? Será que a gente sabe cuidar? É uma coisa que eu até perguntei pra Gabi ontem, né, assim, o que é amor para as pessoas, né? Porque a gente tem muita... Nós que cuidamos de pessoas, a gente fala assim, eu faço isso por amor, eu faço por amor, mas o que será que é amor pra gente, né? Porque cada um recebe o amor de uma maneira diferente. Tem gente que recebe amor na porrada, né, batendo, e tem gente que existe várias maneiras de amar, né? Então, assim, o amor genuíno, ele é muito, quase impossível de alcançar, né? A gente sabe. Mas, assim, até na hora de aplicar tirar meu sangue, eu morro de medo de agulha, né? Morria, né? Tô aprendendo também. Mas eu sinto a energia do enfermeiro que tá comigo. Então, às vezes, eu sinto aquela agressividade e eu sei que vocês também passam por momentos de muita tensão, né? Muito cansaço. E teve enfermeiras que fecharam a porta e começaram a se abrir comigo na cirurgia. Eu acho que estava na minha testa lá que eu ia ajudar. Então ficaram se abrindo, o quanto é pesado esse processo também. A gente sabe, né, que vocês trabalham demais, mas isso afeta para o paciente, nessa energia. Então, quando eu senti essa energia pesada da pessoa, eu vejo na cara que a pessoa não está bem emocionalmente, né? Então, aquilo, pra mim, fica assim, eu fico mentalizando coisa boa entrando em mim, porque aquela energia não vai entrar em mim. Mas e pra quem não sabe? E afeta o paciente, sim. Afeta demais, né? O estado de espírito que a gente tá para passar pro outro, né? Então, eu tive o prazer de estar no treinamento com elas ontem e perceber o quanto as pessoas estão cansadas emocionalmente, porque os profissionais de saúde também não têm esse apoio. Então, começa antes, não é só com a gente. Então, os pacientes é o final. Sim. Então, o cuidado emocional para vocês da área de saúde, para nós todos, né, precisa ser com a gente. Então, olhar para a gente com carinho, com amor, para que a gente consiga passar esse amor para as pessoas. Porque sem isso a gente não consegue, é impossível. É impossível. Exatamente. E aí me vem à mente, né, recentemente foi aniversário de morte do Mahatma Gandhi e ele sempre falou, seja você a transformação que você quer ver. Todos nós estamos doentes, todos nós estamos precisando de cuidado. Nós, profissionais de saúde, pessoas que estão passando pelo tratamento de câncer, pessoas que estão passando por outros desafios. E o que a gente pode fazer diante do caos, da sobrecarga de trabalho, do enfrentamento de uma doença? Tem realidades que a gente não consegue mudar da noite para o dia, mas a gente consegue ter algumas atitudes transformadoras. Quer ver um exercício muito rápido e fácil da gente fazer? Assim, ó, respirar. Em um movimento de inspiração e de expiração, a gente consegue se reconectar. A gente consegue eliminar, de repente, uma impulsividade de uma resposta, de uma atitude. Pare e respire hoje. Qual é o seu estado nesse momento, antes de você iniciar o seu trabalho, antes de você iniciar o seu cuidado? São coisas simples, né? Que podem ser feitas para mudar essa realidade.
São muitas coisas, né? Muitas. A gente fica aqui horas se precisar. Muitas e muitas horas. Fazer uma recapitulação. Hoje é o Dia Mundial do Câncer, dia 4 de fevereiro. E nós da Empraxis trouxemos essa grande amiga e parceira, Daniela Miyagi, para falar da experiência dela de estar vivenciando o câncer e o tratamento. Falamos do tabu, né, de falar sobre essa palavra câncer, e ela vivenciou isso muitas vezes. Eu até perguntei para ela ontem se em algum momento ela sentiu sendo olhada com pena, né? E aí a gente abre isso daqui a pouco para falar. Então, o tabu de falar a palavra câncer, a conexão que muitas pessoas fazem do câncer e da finitude da vida, da morte, e a Dani pôde falar tão lindamente sobre os sentimentos que ela teve em relação a isso, né? Essa questão da providência, da solidariedade, da fraternidade, do respeito às diversas crenças que, quando são unidas, abrem portas e mostram caminhos, né? Essa positividade que a Dani tem como característica, essa pessoa de luz que ela é, e que tem feito toda a diferença. Olhem para ela, gente! Olha esse cabelo lindo, esse rosto lindo. Quem diz que ela está, né, passando pelo segundo ciclo de quimioterapia? Olha só, né? Então, a positividade aí como um destaque. Trouxemos a importância da gente valorizar o nosso sistema único de saúde, o quanto nós somos privilegiados no nosso país e que, enquanto profissionais de saúde, nós temos que lutar com atitudes éticas, políticas, para que o SUS seja defendido, porque são muitas pessoas que têm o benefício do tratamento, que se você morasse nos Estados Unidos, por exemplo, em tantos outros países, você não teria acesso a esse recurso de altíssima tecnologia, altíssima complexidade e num ritmo, né, tão importante. Compartilhar experiências, não guardar só para si. Ela conseguiu fazer o tratamento para o congelamento dos óvulos, pagando 1/3 do valor, não é? Porque quantas pessoas que de repente têm esse sonho estão passando pelo câncer e não sabem dessa possibilidade. Então, essa partilha de possibilidades, né? E trouxemos também esse ponto tão dolorido que é como que a gente está cuidando das pessoas. O Sistema Único de Saúde está aí. Organização política, tem todas as suas debilidades, aí falta de financiamento, mas o que é o SUS? Somos nós, profissionais de saúde, somos nós que fazemos. E como que a gente está atuando? Como que a gente está se comunicando? Como que a gente está olhando, né? Então tem muita coisa para ser discutida, tem muito o que fazer. E a divulgação que a gente fez do post dessa conversa é: o que o câncer permanece a nos ensinar? Dani, o que o câncer, gente, além de tudo isso, né, de como você lida com a morte, o que mais que o câncer tem te ensinado? Nossa, tanta coisa, gente, tanta. Eu tô tendo ajuda financeira, né, porque como eu trabalho com inteligência emocional, com o emocional das pessoas, eu senti também esse preconceito. Não é preconceito, é um cuidado, né, um cuidado comigo. Então as pessoas que eu estava atendendo, eu acho que quiseram me poupar. E aí, na minha cabeça, não é isso que está acontecendo com eles, porque não é óbvio o que a gente pensa, né? A gente cria um mundo interno nosso. Então, na minha cabeça, eu falo assim: nossa, eu não posso mais cuidar de ninguém, né? Então, eu tô ótima, né? Mas na minha crença. Então, tem gente que tá cuidando de mim, tem gente que... Então, enfim. E eu falei assim: eu não vou mais ajudar ninguém, não vou mais trabalhar. E eu comecei a entrar em desespero, né? Então, e no mesmo momento eu pedi para Deus me dar um caminho. O meu inquilino, ele me devolveu o apartamento 2 anos antes do encerramento do contrato, e eu tinha pedido para Deus um caminho, e meu apartamento estava lá liberado para eu ir para ele. É um crescimento interno também, né? Não é porque eu estou passando pelo processo de quimioterapia que eu não posso ficar sozinha. É importante eu estar sozinha, eu nunca fiquei sozinha, gente. Eu tenho tanto amigo que nunca me deixou sozinha. Mas esse momento, eu preciso estar sozinha, né? Me conectar comigo. Não estressar meus pais, porque meus pais, eles têm a vida deles, eles já estão idosos. Se preocupar comigo agora,
né? Eles querem fazer muito por mim, mas nesse momento eles não estão no alcance deles, né? Não são eles que vão me levar para o hospital. O meu pai até falou, ele não sei o que fazer. E ele ficava mais nervoso comigo lá, né? Porque ele não sabia o que fazer. Então eu nunca ia pedir ajuda para meus pais. Eu ia pedir ajuda para os meus amigos. Se eu precisar, eu vou ligar para quem lá em Sorocaba, aqui em Sorocaba, né? Para me ajudar. Então, assim, isso também foi importante, eu ir para o meu apartamento. E essa ajuda financeira ajuda, gente. A gente acha que nunca vai ter. E a gente não consegue pedir ajuda. Porque é orgulho, é arrogância, enfim, diversas coisas que a gente fala, não vou atrapalhar o outro. Medo de julgamento. Medo de julgamento, medo de um monte de coisa. Então eu aprendi isso também. Essa ajuda financeira me deu um baque que foi pior do que a quimioterapia, pior que o câncer, pior que um monte de coisa. Mas era interno meu, era meu problema. E isso eu trabalhei em terapia. Então, assim, pedir ajuda, a gente não faz nada sozinho. Nada. Então, quanto mais a gente abrir para as pessoas, e eu sei o quanto esses meus amigos, essas pessoas estão me ajudando, a minha família, porque não sabia como me ajudar. E o quanto eu ouvi isso, Dani, a gente quer te ajudar e não sabe como, você ajudou a gente tanto, né? E eu querendo, como que eu vou pagar essas pessoas? E não, tá tudo bem, né? Assim, eu preciso sim dessa ajuda, eu estava me enfiando no buraco, financeiramente, estava virando um bolo, né? E isso estava me incomodando muito mais que o câncer. Como que eu vou trabalhar? Como eu vou trabalhar? E as coisas aí calma. Você não está acreditando no processo, Respira. né? Respira. E deixa essas pessoas te ajudarem. O que é isso? Recebe. Eu não sou... Que arrogância é essa? Que orgulho, gente. E todo mundo tem, né? Então, assim, seja menos. Né? Seja leve com você, seja gentil com você. Eu ainda tô nesse processo, gente. Não é tão fácil. O tempo todo eu tô com dor nas costas, assim, porque eu me cobro demais. Eu preciso trabalhar. Eu vou trabalhar, tô voltando. Graças a Deus, né? Tô atendendo e tá lindo o processo. Né? E as pessoas que eu tô atendendo, assim, sabem que em um momento eu não vou poder atender. Tá tudo bem. Né? Eu vou cuidar também. Então, as pessoas cuidam de mim e é maravilhoso, gente. Como é bom a gente ser cuidada. Por que a gente não deixa? Né? É bom a gente olhar pra gente também e falar assim, cuida de mim. Exato. Então, se permitam. Né? Eu tive sorte da quimioterapia, tem outras coisas que estão acontecendo comigo, esse negócio de choque, de mal-estar, de beber água e sentir agulhada na garganta. Eu tive sorte do meu cabelo não cair. Mas eu já estava preparada, né? E assim, falar, gente, eu acho lindo as pessoas não terem... As mulheres cortarem o cabelo, tudo. Eu falei, eu não quero... Me doaram uma peruca oriental de 25 mil. Me doaram, eu falei, eu não vou querer. Me doaram e assim, eu falei, não quero, pode doar para outra pessoa, porque se eu perder meu cabelo, eu quero, porque eu vou trabalhar minha autoestima, minha vaidade. Gente, eu sou muito vaidosa. Então, tem muitas coisas que eu não posso fazer, que faz parte da vaidade, e é uma coisa que eu tenho que trabalhar, né, internamente. Então, isso vai ser importante também, porque não é só o externo, é dentro da gente. Eu acho que tudo começa por dentro, né, e isso também eu tô aprendendo. Então, assim, muitas coisas, e eu quero ajudar outras pessoas que estão passando por isso também. Tá comigo, porque eu não tô sozinha, né, quantas pessoas com câncer eu tô me conectando. E a gente junto, a gente é mais forte, né? E se nossa missão aqui na Terra acabou, eu acredito em vida depois. Mas cada um, né, acredita no seu. Meu Instagram, vai lá pro meu Instagram. Volta pro Instagram da Empraxis. Então, muitos aprendizados, né? Um ajuda o outro. Sozinho a gente não consegue nada. E eu quero dizer que eu e as centenas de amigos que você tem, tá aprendendo muito com você. E eu vou me emocionar de novo. E encerrando com essa gratidão por essa imensidão de aprendizados que nós estamos tendo. E esse legado que você continua deixando aqui pra gente, ele é eterno, né? Obrigada. E rumo à vitória, porque depois a gente faz a live da comemoração do último ciclo e o quanto que a Dani ainda vai transbordar
ajuda tanto para quem está sendo cuidado, como para quem cuida, agora em parceria aqui com a Empraxis. E juntas, nós somos mais fortes e vamos mais longe. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente até agora, viu? Um beijo grande. Tchau. Tchau.